o cuidado que ele vai ter para não ferir a religião judaica. Ele vai apresentar Jesus, ele no seu texto principal, que abre o seu evangelho, que é o seu nome, vai ter ali a genealogia. João gosta muito de genealogia, né? Como vai ver na genealogia, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e vai indo. Tem alguns que falam, Jesus não está falando aqui não, vamos mais para frente, mano. Mas não, é importante. Porque ele está falando do público judeu. E ele tem que apresentar Jesus como Messias prometido. Mas ele liga Jesus a Abraão. E isso abre as portas. Porque ligando a Abraão, passando por Davi, falando da sua realeza, ele tem a capacidade de mostrar para ele que Jesus preenche todos os requisitos para ser considerado ou aceitado como Messias prometido. Ele vai tateando para não ferir a religião judaica. Ele vai apresentando o reino dos céus. Ele não vai falar reino de Deus, porque para os judeus é uma coisa inexplicável alguém citar o nome de Deus fora de ordem, fora de Deus. Então ele apresenta o reino dos céus e vai falando a respeito dele. Daqueles que compõem o reino, daqueles que foram chamados por Jesus Cristo, e assim começa a ter o caráter desse reino. Só que no capítulo número 5, começam os fundamentos que nós conhecemos como Sermão da Montanha. O jovem também gosta do Sermão da Montanha. A palavra Sermão da Montanha já inspira um certo cuidado. Eu tenho 3 filhos, eu tenho um cara de novo assim, mas eu tenho 3 filhos e 3 homens. Quando nós pedimos para eles conversar e vamos para a mesa, o nosso lugar é a mesa, porque mesa é lugar de comunhão, falam, vamos conversar nada, lá vem o pai do Sermão da Montanha. E sabe que a conversa vai ser mais pesada. O Sermão da Montanha nada mais é que são os fundamentos da igreja que vai nascer. Jesus vai colocando os fundamentos daqueles que compõem o reino. E a Bíblia Sagrada diz que, a partir do capítulo 5 até o finalzinho, no capítulo 1, 7, Jesus está falando com uma grande multidão. E essa multidão, Jesus está interessado que eles tenham entendimento na sua caminhada. A partir do momento que você servimos a Cristo, Jesus tem essa preocupação de nós andarmos com Ele com entendimento. Ninguém que anda com Jesus Cristo pode andar com Ele sem o entendimento na caminhada. Quem é Ele? Qual é o ponto de partida? Para onde você vai? Quem é que você adora? Quem é que você presta o seu culto a? Então, o Sermão da Montanha, dentro dessas características, que leva também a característica de relacionamento. Você vai perceber que no Sermão da Montanha tem muito relacionamento interpessoal. Porque não adianta nós se relacionarmos com Deus e não se relacionarmos com os homens. O reino de Deus é assim. E no capítulo número 7, Jesus termina e vai para o monte. Porque Jesus despede a multidão. Porque aquela multidão estará interessada intrinsecamente, não eram todos, mas a boa parte deles, nos milagres que Jesus poderia fazer. E a Bíblia diz que, depois desse sermão, Jesus sobe ao monte e não faz nenhum tipo de milagre. Capítulo número 8, Jesus desce do monte, ele é recepcionado por uma grande multidão. E dentro daquela multidão tinha um homem leproso, que ele quebra o protocolo. Ele sabe que Jesus subiu na negativa, mas ele está no pé do monte, esperando aquele que pode mudar a sua vida. E ali no capítulo número 7, a partir daí, Mateus ele vai mostrar Jesus nesse seu ofício principal, que é pregar sobre o Evangelho do Reino. Esse Evangelho que nos fez chegar até aqui. Esse Evangelho que nos fez nesse sábado agradável. Lá no ginásio está muito frio, mas aqui está muito bom, porque pelo menos aqui nessa sala, graças a Deus, nos fez chegar aqui para estar 2 horas de culto. É por causa do Evangelho. E nesse período Jesus fez grandes milagres, porque ele atende, ele toca no leproso e restabelece a sua saúde, não só física, mas espiritual. E depois desse milagre ele pede o leproso, na verdade, o leproso ir até o sacerdote e para que o sacerdote possa apresentá-lo à congregação, fazendo que aquilo que Moisés disse determinou. E no capítulo de número 9, Jesus está no seu ofício.
E ele está pregando o evangelho do reino. E o reino está se expandindo. E Jesus está ensinando os seus discípulos. Os seus discípulos estão eles estão num processo intensivo de saber quem é Jesus e depois daquilo que eles irão fazer depois que Jesus for assunto aos céus. Jesus ensina eles sobre autoridade. Jesus ensina eles sobre autoridade. Quando Jesus estão com ele no barco e Jesus está dormindo e se levanta uma grande tempestade. E Jesus levanta, acordado por eles, atormentado. Jesus acordado por eles, Jesus levanta e repreende e diz: homens de pequena fé. O segundo ensinamento intensivo é na terra dos Gadarenos, onde Jesus vai mostrar a sua autoridade. Ao pisar na terra, onde a Bíblia vai dizer que tem um homem que está avançando a cidade, todos têm medo dele, possuído por demônios. E a Bíblia diz que tão ferozes eram que ninguém o podia deter. E não podia passar pelo caminho porque ele travava. Só que Jesus pisa na terra. Quando Jesus pisa na terra, é princípio de autoridade. Porque Jesus, ao pisar na terra, aquele que era valente começa a se render. E o possuído começa a clamar, dizendo: vieste nos atormentar antes do tempo, Jesus de Nazaré. E depois desse ensinamento, Jesus volta para a sua cidade. A cidade é Cafarnaum. Jesus está falando, ele está voltando para a cidade. E quando ele entra na sua casa, a Bíblia vai dizer que souberam que ele estava em casa. Souberam que ele estava em casa, na verdade, é recarregar as suas baterias, as suas energias, porque Jesus era homem, pleno Deus. Pleno homem, pleno Deus. E a Bíblia diz que quando souberam que ele estava em casa, a casa se encheu. E ao se encher, a Bíblia diz que homens perceberam que ele estava em casa, porque a sua fama tinha se espalhado. E eles começaram a encher a casa, porque Jesus está na casa. E quando Jesus está na casa, não podemos perder a oportunidade. A casa começa a se encher. A casa começa a se encher. E a Bíblia diz que até o clero religioso que vieram de Jerusalém, vieram para ver quem é esse Jesus. Quem é esse homem que fala em nome de Deus? Quem é esse homem que está mudando as cidades circunvizinhas de Jerusalém? É Jesus de Nazaré, fazendo milagres, dando vista aos cegos, levantando paralíticos, curando os leprosos e ressuscitando os mortos. E por isso, para o clero religioso, era inadmissível, porque eles pensavam que eles esperavam um Messias totalmente diferente. Esse Messias, que até mesmo a multidão está falando que ele é o Messias, é totalmente diferente. Ele é oriundo de uma cidade que era menosprezada. Era de uma cidade muito pobre, Nazaré. É Jesus, mudando a cidade circunvizinha de Jerusalém. E eles estavam ali. E quando a Bíblia diz que a casa se encheu, aparece um personagem, um homem carregado no quarto, querendo estar diante de Jesus. Ao estar diante de Jesus, ele tem uma oportunidade de ser curado. Mas Jesus faz algo extraordinário. Não só cura, mas também, aleluia, perdoa os seus pecados. E lá vale destacar que primeiro Jesus perdoa os seus pecados. E depois Jesus cura aquele homem. Jesus não olha para a sua enfermidade física. Jesus olha para a sua alma. Jesus, ele vê a capacidade desse homem, carregado por 4 abrigos, telhado, descendo a sua presença. Mas Jesus, olhando para ele, diz: perdoados são os seus pecados. Que Deus é esse? Não está vendo a minha necessidade? Que Deus é esse? Que Jesus é esse? Primeiro, ele perdoa o meu pecado. E para alguns aqui, esse entendimento está fora de ordem. Primeiro é a minha necessidade. Depois, aleluia, ele fala alguma coisa, diz que ele vem falando nessa cidade por aí. Só que a ordem não é dada por nós. A ordem da ação de Jesus não é estabelecida por nós. É Ele que tem a ordem. É Ele que tem a primazia, aleluia, no fazer. É Ele que estabelece o que será feito entre nós.
Primeiro ele olha a minha necessidade, aleluia, da minha alma. Primeiro ele olha para dentro do teu coração. Primeiro, aleluia, ele tem, aleluia, ele está vendo aquilo que eu não estou vendo. Ele está olhando para nós nessa noite, está vendo o que a maioria não está vendo. Está vendo o exterior, mas ele está vendo a alma. E como ele tem o poder de ver a alma, ele está dizendo, primeiro eu vou, aleluia, estabelecer um fundamento aqui. Primeiro, qual que é? Perdoar os seus pecados. Que informação! Primeiro eu vou perdoar os seus pecados. 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 Que informação é essa? Porque este é o ofício dele. Ele veio para fazer com que o homem voltasse a Deus. O homem já estava perdido, mas ele veio, aleluia, fazer com que eu e você nos converter. O que é converter? Voltar. E voltar a quem? A Deus. Só se volta a Deus com pecados perdoados. Só tem acesso a Deus quando nós temos pecados perdoados. E ele fez isso com o homem. E depois a necessidade. Porque alguns disseram, quem só pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, ouvindo o coração de quem está no recinto, porque todos que estão diante dele, ele conhece o coração. Ele sabe o que tem aí dentro. Ele sabe o que você veio buscar. Ele sabe qual é a nossa intenção nesse lugar. E sabendo o que estava no coração do clero religioso, ele diz, por que razoais os vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados são os seus pecados, ou dizer, toma a tua cama, levanta-te e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra. Na terra. A ti te digo. Aleluia. Pega a tua cama, levanta e anda e vai para a tua casa. Pega a tua cama, levanta e anda e vai para a tua casa. E aí a bênção é completa. E aí o milagre é feito por inteiro, mas a multidão está atônita, porque essa multidão, ela quer, aleluia, receber milagre a qualquer custo. Mas a primeira coisa é a necessidade da sua alma, da nossa alma. Como está aí dentro? Como está aí dentro? Pastor, mas eu não quero estrenar para ninguém, não. A pergunta, aleluia, é para provocar você como que está aí dentro. Como que está o interior. Porque o exterior eu estou vendo, mas não me diz muita coisa. Mas ele está dizendo, como que está aí dentro? Ele sabe como está aí dentro. Por isso a sua necessidade hoje será suprida. Aleluia. Porém, ele sabe aonde tocar. Ele sabe aonde mexer. E a Bíblia diz que as coisas vão acontecendo. Jesus tira a multidão dentro da sua casa e leva-os para o mar. E leva para o mar, tem um homem chamado Levi. Ele é cobrador de impostos. Ele olha para esse homem e diz, levanta e me segue. Só que tem um problema. Porque quem é esse homem? Ele é um cobrador de impostos. Quem são as pessoas que estão atrás de Jesus? A maioria vindo das cidades circunvizinhas de Jerusalém. Muitos não constavam e não queriam pagar atributos altos. E era algo que era obrigatório. Só que Jesus vai levar a sua multidão na alfândega, o lugar de pagar tributo. E todos estão caminhando com Jesus e de repente eles avistam o quê? A coletoria de imposto. Que Deus é esse? Que me leva no lugar onde, aleluia, o meu sofrimento é aumentado todos os meses. Ele vai ali não só, aleluia, para cumprir a sua obrigação civil, mas ele vai ali por causa de uma alma. E a alma que está ali é um judeu que escreveu o Evangelho. É Levi. E ele olha para Levi e para esse clérigo religioso, para a turma que vem atrás dele, não tem valor. É um cobrador de impostos. Porque muitos tinham os cobradores de impostos como homens ladrões,
roubadores entravam nas casas da viúva e faziam, aleluia, roubavam os seus pertences. E não querendo generalizar, muitos ali faziam isso. O problema do Zaqueu não foi a baixa estatura. O problema de Zaqueu é que ele era judeu e trabalhava para Roma. E trabalhar para Roma era tido como um traidor. Porém, Jesus está olhando a alma dele. Você, aleluia, levanta e me segue. Mas Senhor, esse é cobrador de impostos. Talvez alguém possa pensar, é um cobrador de impostos. Mas eu estou dizendo, o reino dos céus não faz acepção de pessoas. O reino do céu cabe eu, cabe você, cabe, aleluia, o japonês, cabe o alemão, cabe o preto, cabe o branco, cabe o nordestino, cabe o paulista, vem todos. Ele é um dos nossos, ele faz parte desse reino. E você pode glorificar a Deus nessa noite, porque você faz parte desse reino. Você pode glorificar que nós estamos aqui todos reunidos e fazemos parte desse reino. Você pode levantar a sua mão dizendo, eu faço parte desse. Ele me chamou nessa noite. Quem glorifica e exalta o nome santo de Jesus. E Jesus continua. Só que de repente as coisas mudam, porque ele é surpreendido com os discípulos de João. Os discípulos de João chegam no ambiente e começam a dizer, Senhor, nós viemos fazer uma pergunta para o Senhor. Porque nós e os fariseus jejuamos muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Jesus vai responder. Porque eles não perceberam o ambiente que eles estavam. Os discípulos de João não perceberam o ambiente que eles estavam. Eles estavam num ambiente onde Jesus está ensinando a multidão. Eles não perceberam que Jesus está falando coisas celestiais. Já viu aquelas pessoas que Deus está falando coisas celestiais, coisas eternas, enchendo o seu coração? Ele está aleatório, não sabe nem o que está acontecendo. Os discípulos de João não perceberam que Jesus estava salvando vidas. Mas para salvar vidas, ele precisa ensinar. Quem gosta de aprender? Quem gosta de aprender? Eu gosto. Amanhã, 9 horas, estamos na escola bíblica dominical. Adorando, bendizendo o nome santo do Senhor e aprendendo mais um pouco. Os discípulos de João dizem, por que nós jejuamos e os seus discípulos não jejuam? Jesus vai ensinar. E Jesus vai ensinar na sua cultura. E ele vai dizer, pode os filhos das bodas estar tristes enquanto o esposo está com eles. Jesus vai usar a figura do esposo no casamento. Porque o casamento para judeu durava no mínimo de 7 a 14 dias, e a depender da condição financeira do noivo. E ele usa o noivo como exemplo, dizendo, enquanto o esposo está na festa, existe alegria, existe comida, existe bebida, existe comunhão, existe festa. O esposo é o termômetro da festa. Mas dias, porém, virão que o esposo lhe será tirado. Jesus está dizendo, eu sou esposo, eu serei tirado dessa terra. Aí vão ter que jejuar, mas eu estou no meio deles. Enquanto eu estou no meio deles, tem alegria, tem livramento, tem presença de Deus, tem, aleluia, orações, aleluia, respondida. Eu sou o termômetro da vida deles. Enquanto eu estou no meio deles, não precisa jejuar, mas haverá o dia. Vai acontecer. Por quê? Porque Jesus está dizendo que a fé deles era cultivada por causa dos preceitos religiosos. E na verdade só poderia jejuar no dia do Yom Kippur. Mas pelos preceitos dos homens, eles aumentavam a carga do povo. E quanto é difícil quando homens aumentam a carga fora dos padrões bíblicos. Nós exercemos liderança pela misericórdia. Se nós aumentarmos a carga do povo sem parâmetro bíblico, nós corremos o risco e nós vamos cometer pecado. Por quê? Porque maior que todos os preceitos humanos é a palavra de Deus que nos erge. É a palavra de Deus que nos erge. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Nós fazemos os nossos ajuntamentos debaixo da palavra de Deus. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Então Jesus está dizendo, vai chegar o dia, e aí eles vão ter que jejuar.
Só que Jesus está falando para um público que não está entendendo o que ele está fazendo. E Jesus vê a união nociva entre os discípulos de João e os fariseus. Jesus está dizendo: olha, eu vou continuar ensinando. Aí Jesus diz: pode porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com ele? Dias porém virão que o esposo lhe será tirado. Aí Jesus continua: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz a maior ruptura. Olha o que Jesus está dizendo. Que informação é essa? Jesus está dizendo: não se deita remendo de pano novo, aleluia, em veste velha. O que Jesus está dizendo sobre isso? Jesus está falando de duas coisas. Aleluia. Jesus está falando da lei, Jesus está falando do Evangelho. A lei, os dogmas antigos, a velha vida, aleluia, representa o pano velho. Enquanto o Evangelho, que é a novidade de Deus para as nossas vidas, é representado pelo pano novo. Jesus está dizendo: não tem compatibilidade o novo com o velho. Não tem compatibilidade a velha vida com a nova vida que o Evangelho trouxe para nós. Jesus está dizendo: não tem condições de ter o ajuntamento de algo que já aconteceu daquilo que eu estou derramando na vida de vocês, que é o Evangelho. E aí Jesus está dizendo: o que vocês vão querer? Aquilo que eu estou trazendo, o Evangelho, ou os dogmas antigos? Porque o Evangelho é liberdade. Porque o Evangelho é liberdade. Nós adoramos livremente, nós nos relacionamos com Ele livremente. Mas aqueles homens, os discípulos de João, estavam presos aos dogmas antigos, e isso travava o novo de Deus. Aí Jesus disse: vocês vão ter que escolher, fica com o novo ou fica com o velho. Vocês ficam na velha vida ou ficam na nova vida que eu quero trazer para vocês? O que vocês vão querer? O que vocês vão querer? O novo ou o velho? A nova vida ou a velha vida? Por que, Senhor? Porque caminhar com Cristo, nós temos que abandonar a velha vida. Porque caminhar com Cristo, nós temos que fazer, aleluia, e tomar uma decisão: abandonar os dogmas antigos, abandonar a velha vida. A velha vida onde aqui é representada, aleluia, pelas nossas vidas fora do Evangelho. Quem era eu? Quem era você quando nós não tínhamos um relacionamento com Cristo? Nós vivíamos na velha vida, nós praticávamos coisas que não agradavam a Deus. Mas quando o Evangelho entrou na minha vida, o Evangelho entrou na sua vida, você passou agora, aleluia, a viver um revestimento. Aleluia, o novo aqui é a nova vida. O seu nome escrito no livro da vida é o Evangelho, onde você agora começa a adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Quem éramos nós? Mas nós estamos aqui porque nós fomos salvos pelo Evangelho. Quem aqui foi salvo pelo Evangelho? Quem foi salvo pelo Evangelho? O Evangelho mudou a minha vida. O Evangelho mudou a sua vida. Sem o Evangelho entrar na nossa vida, quem éramos nós? Mas Jesus disse: tem que, aleluia, aceitar o pano novo. Você viu quais as pessoas que dizem: eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim? Não adianta. Eu gosto desse culto. Eu venho aqui, adoro a Deus, eu sinto aqui no meu coração: ai, como é bom esse grupo de louvor, misericórdia, impactou a minha vida. Mas quando Jesus me chama para uma decisão, eu fico com a velha vida. Não, eu gosto da igreja, eu gosto do hino dos crentes, eu gosto de ir no domingo, aleluia, assistir o hino dos crentes. Mas na hora da decisão não. Eu olho para a velha vida e começo a abraçar e diz: daqui eu não saio. Mas Jesus está dizendo: é noite de decisão. É noite de decisão. O que você vai querer? Eu estou propondo uma nova vida para você. E essa vida só estabelece na vida de quem, aleluia, aceita o Evangelho, a palavra que liberta. E por isso nós estamos aqui.
Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Quem, aleluia, abre o seu coração, aleluia, um pano novo, porque sem vestimenta nova ninguém tomará os páramos celestiais. Ninguém vai atingir os céus. Que é porque o pano novo representa um novo nascimento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem vem para a nova vida nessa noite? Deus tem uma nova vida para você. O Evangelho, aleluia, através dele você alcança, porque isso não dá para negociar. Longe de nós, longe de mim negociar. Mas tem coisas que não dá para negociar. No reino principalmente. Nós exercemos liderança, nós podemos dar oportunidade para um, para outro aqui. Nós podemos dar uma oportunidade para alguém exercer um cargo, exercer uma função específica. Mas para entrar no céu, não. Para entrar no céu tem que nascer de novo. Para entrar no céu tem que nascer de novo. Então nós não podemos flertar em dois ambientes. No sagrado, uma hora no sagrado, outra no profano. Nós não podemos transitar, aleluia, por caminhos tortuosos. Que na veredas a qual, aleluia, a minha alma e a sua alma corra perigo. Mas Jesus está dizendo: eu trouxe nova vida para você. Eu morri na cruz do Calvário por você. Eu disse, aleluia, meu propósito é ir subir no madeiro e morrer na cruz do Calvário por você. Aí ele continua: porque se o pano novo representa a nova vida, e essa caminhada rumo ao céu, Jesus está dizendo: eu também, aleluia, antes do arrebatamento, eu quero tratar da sua vida aqui na terra. E para isso, eu preciso, aleluia, confeccionar. E aí continua: não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, aleluia, e torna-se um vinho, e os odres se estragam. Mas se deita vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O que Jesus está dizendo aqui? Primeiro, o pano novo representa um novo nascimento. Os dogmas antigos e o Evangelho, o pano novo, para entrar no céu. E agora Jesus está dizendo de odres novos, vinho. Ele representa aqui, no que Jesus está dizendo, essências, aleluia. Jesus está falando da condição humana, do figurativo de natureza humana, porque odre aqui é representado, aleluia, pela nossa natureza humana. Eu espero Jesus em você. Eu espero Jesus em você. Mas enquanto nós estamos aqui, como nós o esperamos? Que qualidade nós temos para esperar Jesus aqui? E aí, a Bíblia vai dizer que odre aqui representa figurativo de natureza humana, e o vinho são, aleluia, dons espirituais. E o vinho representa a alegria do Espírito, e o vinho representa a nossa vida espiritual. Aleluia, ele está dizendo para os discípulos de João: não importa a sua condição, primeiro recebe o pano novo, um novo nascimento, e depois o odre novo. O odre sou eu e você. O odre, de novo, é figurativo de natureza humana. Só que quando ele tem uma boa colheita, ele precisa confeccionar odres novos, porque a demanda é muito grande. E aí o ensinamento aqui é simples. Se isso representa a natureza humana, o que está depositado dentro dele são coisas espirituais. Então sou eu e você. O vinhateiro, que é o Espírito Santo, ele olha para a seara do Senhor e diz: eu quero deitar coisas novas dentro de você. Eu quero depositar coisas novas dentro de você.
Mas para isso eu preciso de odres. Mas para isso eu preciso confeccionar odres. E quem está disposto a ser confeccionado pelo Espírito Santo nessa noite? Quem está com fé, aleluia. Quem está interessado em ser confeccionado pelo Espírito Santo? Porque a demanda do vinho é muito grande. Mas ele precisa de odres. Ele precisa do figurativo da natureza humana. Quem está disposto aqui? Quem está disposto aqui a entregar a sua vida para Jesus aqui? E dizer, pode confeccionar. Se eu falo que o Espírito Santo é o vinhateiro e ele precisa confeccionar, ele precisa trabalhar na nossa natureza. Quem aceita ser trabalhado por Deus aqui? Quem aceita o Espírito Santo, aleluia, mexer aonde deve mexer? Isso é uma decisão muito importante. Porque o Espírito Santo está olhando para nós e dizendo, eu quero mudar a sua natureza. Eu quero, aleluia, aleluia, deitar coisas espirituais sobre você. Aleluia, colocar dentro de você. Porque nós somos, aleluia, aleluia, glória a Deus. Não somos aquilo que somos externamente, mas aquilo que está dentro de nós. O que está dentro de você, aleluia, vai falar muito mais, aleluia, daquilo que está por lado de fora. Porque eu posso me enganar, mas o Espírito está dizendo para você, aleluia, aleluia, impactar vidas. Para você, aleluia, mudar o seu ambiente. Aquilo que está dentro de você será determinante. E o Espírito Santo está dizendo, eu posso confeccionar nessa noite. Eu posso trabalhar na sua natureza nessa noite. Por quê, pastor? Porque, aleluia, se o odre não fosse novo, aquilo que seria deitado pelo Espírito ia escorrer. E Deus não trabalha com desperdício. Você veio aqui se encher do Espírito Santo. Você veio aqui, aleluia, apresentar o seu louvor no altar do Senhor. E Ele vem derramando. Só que, aleluia, o que vai permanecer dentro de você diz muito da sua natureza, da nossa natureza. E o Espírito Santo está, aleluia, interessado que você, aleluia, não perca tudo aquilo que é depositado dentro do teu coração. E por isso ele precisa confeccionar. Por isso a pergunta, quem quer? Quem quer? Eu quero. Eu quero ser trabalhado por Deus. Eu quero ser, aleluia, moldado por Deus. Eu quero ser confeccionado por Deus. E como era feito a confecção do homem? Era feito de pele de cabra de bode. Ele arrancava a pele do animal, colocava, aleluia, no sol para secar. E depois o vinhateiro vinha modelando, aleluia, dando, aleluia, forma ao odre. Existiam odres pequenos, médios e grandes. Sabe por quê? Porque na vinha do Senhor, quem dá o modelo é Deus. Quem dá o modelo é Deus. Mas pastor, eu quero ser grande. Não, mas quem dá o modelo é Deus. A primeira missão que nós temos aqui é que na confecção pelo Espírito é Ele que dá o modelo do seu ministério. É Ele que dá a metragem. É Ele que dá o tamanho. Não, mas eu quero ser médio. Não, quem determina é o Espírito. Não, mas eu nasci para ser grande. Mas quem determinou foi o Espírito. Se foi o Espírito, tudo bem. Porque nós não se automodelamos. Mas o Espírito diz, eu, aleluia, modelo você. Você vai ficar do jeito que eu quero. Quem acredita? Ficar do jeito que Ele quer é ser submisso à vontade do Espírito. Quem tem, aleluia, coragem de dizer, eu me submeto, aleluia, à tua presença. Aleluia. Aleluia. Para ser e receber algo do céu, tem que se submeter. Estou sentindo a presença de Jesus. Eu já caminho para o final. Ele está dizendo, a pele vem grande, arranca do animal, coloca-se no sol para secar. E quando se coloca
ela vem do tamanho original. Só que ela vem, aleluia, na mão do Senhor, toda dura, toda automodelada. Mas o Espírito está dizendo: você na minha mão, você, aleluia, se jogou na minha mão e disse: Senhor, muda a minha vida. Então ele diz: eu vou modelar a sua vida. Você vai ser da forma, aleluia, que eu quero. Isso é muito forte. Aleluia. Assim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, Israel. Criar é uma coisa, formar é outra. Criar, aleluia, tem muitos criadores por aí, mas formar, só aquele que tem a forma. E ele vai dizer: eu tenho a forma. Eu conheço você por dentro. Eu conheço todas, aleluia, as medidas do teu corpo. Eu conheço a tua alma. Eu conheço a sua vida. Por isso te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: deixa eu formar você. E ser formado por Deus dói. Não pensei que ele ia me chamar. Eu vim aqui, aleluia, juntamente com todo mundo e já deu certo. Não. Ser modelado por Deus dói. Porque nós vemos no tamanho original e ele vai modelando, cortando do jeito que você ele quer. E ele vai cortando. Não, mas eu pensei. Não, eu não trabalho com excesso. Eu trabalho com a modelagem certa. Por isso que está doendo. Para você ficar do jeito que Deus quer. Ele está trabalhando em você. Ele está tirando o excesso, aquilo que não provém dele, aquilo que vai atrapalhar a sua comunhão com ele, aquilo que vai te afastar dele. Ele vai cortando. Ele vai cortando amizades, aleluia, que prejudica você. Ele vai cortando amizades que não coloca você para baixo. Ele vai cortando. Ele vai cortando, aleluia, aqueles comportamentos nocivos, aleluia, aqueles comportamentos, aleluia, onde a presença de Deus se afasta. Ele vai dizendo: eu estou modelando você. E aí você vai ficar do jeito que Deus quer. A lágrima vem, aleluia, dói, porque para seguir a Jesus Cristo nós temos que abrir mão de algumas coisas. Não se segue a Jesus Cristo sem abrir mão de nada. Essas pessoas não tendo encontro com Cristo, certas pessoas, sabe por quê? Porque eles querem ver o seu bel prazer. Mas Jesus está chamando uma juventude e está dizendo: abra mão de alguma coisa e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Abra mão de alguma coisa e você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Relacionamentos nocivos, comportamentos nocivos, programas nocivos. Aleluia. Mas tudo isso para viver a plenitude da presença de Deus. Quem quer? Então ele modela e corta. E cortar dói. Cortar é chamar você, acordar você de madrugada e dizer: vai orar. Vem orar, vem falar comigo. Cortar é quando ninguém quer ir e você diz: eu sou o primeiro a ir. Cortar é, aleluia, estar disposto para o reino. Nós somos uma juventude, aleluia, que hoje temos acesso à educação. Mas, aleluia, os jovens estão na universidade. Talvez a sua realidade não seja, eu estou contando uma realidade diferente. Talvez você não saiba, aleluia. Mas, aleluia, nós temos acesso à educação, à universidade, aleluia. Mas ainda tem jovens que, além de estudar, além de, aleluia, conseguir algo para o seu futuro, ainda, aleluia, tem o céu como prioridade. Aleluia. Eu estou falando para você, aleluia, que acabou de cantar juntamente com o grupo de louvor, que não existe mais espaço para mais nada. Você abriu de uma mão de alguma coisa e disse: Senhor, muda a minha vida. Você tirou, aleluia, a prioridade do mundo e colocou a prioridade do céu. E hoje você está adorando e vem dizendo: nome santo do Senhor. Você está aqui nessa noite? Você está aqui nessa noite? Dá um sinal que você está aqui. O grupo de louvor vem aqui.
Aleluia. Tem coragem de abrir a mão de alguma coisa nessa noite? Tem alguns que estão me olhando aqui. Eu quero ter, aleluia, a devido cuidado aqui. Tem pessoas que estão me olhando e Deus está me olhando dizer, aleluia, é noite de decisão. O que vai ser? Vai viver na mesmice espiritual? Ou vai deixar eu mudar você por inteiro? Primeiro ele corta, ele dá o modelo, e depois ele costura, porque o odre é costurado, a linha é grossa, a agulha também, e se é costurado pela palavra, é para não deixar brecha para o diabo, aleluia, penetrar e fazer, aleluia, uma arruaça na sua vida. Aleluia. Por quê? Porque aquilo que será depositado dentro do teu coração é algo valioso. É algo valioso. Porque nós somos recipiente. Recipiente, aleluia, do latim recipiere, que quer dizer aquele que segura, aquele que retém, aquele que deposita. Nós somos odres de Deus, confeccionados pelo Espírito, mas nós retemos aquilo que nós aprendemos. Mas tem gente, pastor Eduardo, existem pessoas nesse momento que recebem aqui, mas quando vai se esvaziando, vai se perdendo, porque o odre não suporta, o odre velho não suporta, aleluia, o vinho novo. Sabe por quê? É simples. O vinho tem a sua fermentação, e ele precisa de ter odres novos, porque ele tem a capacidade de enlarguecer, de expansão. Se o odre for velho, ele não vai suportar aquilo que vem do alto. Mas Deus está dizendo, eu não trabalho com desperdício. Eu salvei você, eu purifiquei você, eu santifiquei você, para receber algo do céu, aí não desperdiçar, não entrar por aqui e sair por aqui, mas receber algo do céu e guardar no coração e dizer, eu fui confeccionado pelo Espírito Santo, eu fui confeccionado pelo Espírito Santo. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Então deixa ele costurar. Vai costurando. Você já viu costura boa? Você já viu costureira boa? É aquela que não deixa a ponta. Você olha e diz, misericórdia, como ela deu esse nó aqui, deu essa costura. O Espírito Santo está dizendo, eu não vou deixar a ponta. Sabe por quê? Porque o diabo pega uma ponta aqui e puxa aqui, vai abrindo uma ponta aqui, vai puxando, aí vai se esvaziando. E o que deixa o vinho, aleluia, se desperdiçar, e o que rasga a odre, mágoa, intriga, decepção, pecado. O que estraga o odre são essas coisas. Mas o Espírito Santo está dizendo, eu confeccionei você nessa noite. Aleluia. Eu confeccionei você nessa noite, porque eu vou deitar algo novo na sua vida nessa noite. Eu vou deitar algo novo na sua vida nessa noite. Quem deixa o Espírito Santo trabalhar? Quem deixa? Então peça para ele, vai para o Espírito. Pode costurar, pode costurar. Eu sei que vai doer. Eu sei que está arrancando lágrimas. Eu sei que o processo que eu estou passando dói. Mas o Espírito está dizendo, é para o seu bem, é para o seu ministério, é para que a sua vida venha crescer, é para que você, aleluia, o seu culto seja um culto com significado. Quantas vezes você adorou aqui sem significado, sem a presença? Você só veio aqui bater um cartão pentecostal e diz, eu compareci. Mas o Espírito está dizendo, eu vim te encher nessa noite, eu vim te encher nessa noite. Quem acredita? Quem acredita na boca? Quem acredita na boca? Quem acredita? Eu não acredito que uma juventude esteja aqui por 2 horas e está dizendo, eu quero sair do mesmo jeito, eu quero sair do mesmo jeito. Mas o Espírito está dizendo, eu vou encher você, eu vou encher você. Quem acredita? Quem acredita? Eu vou encher você. Abre a sua boca agora, porque vai
das crianças, eu sou da casa. Mas com 14 anos eu me afastei. E eu me afastei. Eu não vou contar aqui miséria, mas eu vou contar um pedaço só. Eu me afastei e foi a pior coisa da minha vida. Se afastar do Evangelho. Eu vivi um período de 7 anos, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Ia para frente, nada mudava. Eu não tinha forças para lutar contra as astúcias ciladas do diabo. Eu pedia misericórdia, Senhor, me dá forças. Eu não consigo lutar porque eu sou jovem. Eu não consigo lutar contra o jugo. Eu não consigo lutar contra as coisas desse mundo. Sabe o que aconteceu comigo? Eu torci com um time de futebol. E era torcedor de arquibancada. Tem alguns aí que vão ficar tristes. Porque tem um time aí que voltou aí nos Estados Unidos triste. As coisas estão mudando. E era torcedor de arquibancada. Eu e mais alguns jovens lá do Itaim Paulista afastados dos caminhos do Senhor. Aí um dia eu fui para o estádio de futebol aqui no Pacaembu, São Paulo e Palmeiras. Quem olha no YouTube coloca lá Guerra do Pacaembu, entre torcedores organizados. Eu era torcedor organizado. Eu estava no meio daquela briga. Morreu 3 pessoas naquele dia. Eu e mais uns 40 jovens lá no Itaim Paulista, aleluia, estávamos ali. Alguns afastados, alguns crentes estavam ali. O Pacaembu estava em reforma. Pode colocar no YouTube aí, você vai ver. E de repente eu entrei dentro do campo. Comecei ali com vandalismo e tudo mais. Aí já prescreveu, né? Os advogados aí já sabem que prescreveu. Então já posso falar. Estava ali no meio. E de repente veio uma chuva de pedra, tal, todo mundo. Eu vi a morte de perto. Eu vi a morte de perto. E clamei o sangue de Jesus. O presidente da Mancha Verde estava na minha frente, Paulo Serdão. Falou: menino, vai embora. Vai embora daqui, olha o que está acontecendo. Você não pode ficar aqui. Falou assim para mim: vai embora. E eu tinha recebido uma paulada no pé. Meu tornozelo começou. Eu só que não dava para sair. Mas de repente abriu um clarão no meio da torcida. E eu falei: é aqui que eu vou. E abriu-se o clarão, eu saí clamando o sangue de Jesus, aleluia. E lá, aleluia, lá fora eu disse: Senhor, eu vou voltar para a igreja. Eu não posso mais, Senhor Jesus, ficar nesse meio. E no culto de domingo eu estava lá. Quando o pastor disse: aleluia, cadê você, filho pródigo? Aleluia, cadê você, o filho que o pai espera? Eu levantei a minha mão cansada, aleluia, e fui lá na frente e disse: aleluia, Senhor, muda a minha vida. Muda a minha vida, muda a minha história. Eu não tenho força, mas o Senhor tem. Eu não tenho força, mas o Senhor tem. Senhor, muda a minha vida. Sabe o que ele fez? Ele batizou com o Espírito Santo. Aleluia. Ele me fortificou na sua casa. Aleluia. E hoje eu posso dizer que eu era um odre rasgado. Eu era um odre que as coisas espirituais iam embora. Mas meu Espírito diz: eu vou encher você. Eu vou mudar você. E você vai caminhar comigo. E se você quiser nessa noite, ele pode fazer o mesmo. Cadê você? Cadê você? Vai! 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 Deixa o Espírito encher você. Deixa o Espírito encher você. Glorifica. De novo. De novo. De novo.
Senhor falou conosco hoje. A palavra do Senhor poderosamente foi ministrada aos nossos corações. Nós estamos aqui diante hoje de uma grandiosíssima oportunidade. O pastor Alex já convidou você que ou não aceitou Jesus ainda, ou talvez andou fora dos caminhos e sentiu a sua vida espiritual se esvaindo. Talvez hoje é dia de você fazer um concerto com o Senhor. Talvez seja hoje o dia de você dizer assim: Senhor, tem um lado aqui, ó, fecha esse rasgo. Será que tem alguém aqui hoje que deseja se reconciliar com o Senhor? Quer aproveitar essa oportunidade? Aproveita. Não fique tímido, não tenha medo, não tenha vergonha. Tenha hoje o senso da oportunidade que o Senhor prepara para você. O Senhor está preparando essa oportunidade, preparando o seu coração para que você tenha esse momento agora de reconstrução de recursos. Deixa eu fazer um outro convite aqui enquanto você pensa. Você que está firme com o Senhor, está andando com Jesus, mas está sentindo que precisa de uma mudança na sua vida. Você que precisa ser cheio do Espírito Santo. Você que anseia por viver o novo de Deus. Quer que o Senhor encha o seu óleo. Você está sentindo aí que está cortando, está doendo, mas é o Senhor te moldando. E você quer pedir ao Senhor que derrame do seu Espírito sobre a sua vida, para você poder suportar e viver aquilo que o Senhor tem para você. Vem para cá, nós queremos orar por você também. Vem para cá, não seja tímido, pode vir. Eu sei, o processo corta, o processo dói, o processo aperta, o processo às vezes tira pedaço, né, pastor Alex? O processo às vezes ele tira aquilo que a gente não queria. O processo do Senhor ele faz, mas o Senhor está dizendo